primeira rota que nós vamos desenvolver aqui, pessoal, vai ser a Get All Partners. Aqui recupera todos os sócios cadastrados no nosso banco de dados. Então, a estrutura das branches vai ser route, o método, e o que que o método faz? Get All Partners, recupera todos os sócios, beleza? Então, essa é a estrutura das nossas branches. Então, vamos criar a nossa aqui. A branch já está criada e já podemos desenvolver essa rota. Tem várias formas de a gente construir o processo, né? A gente pode começar da model, vir para service, controller e rota. Eu gosto de começar pela rota. A gente cria a rota, vai para controller, vai para service e vai para model. Se caso ela tiver um middler também, eu crio o middler junto com a de controller, que é para poder fazer as validações ali que a gente precisa. Se tiver alguma regra de negócio, a gente define as regras de negócio dentro da service. Então, para a gente começar, nós precisamos importar o Express, que é para a gente criar o nosso router e rotear lá no app, colocar o app para usar a nossa rota. Aqui a gente dá um const express, require express, const router, puxa o express e executa o método router dele. Aqui a gente vai definir o método get, que é o que a gente está começando aqui para fazer. Por enquanto, eu vou colocar ele como objeto vazio aqui, para a gente poder fazer o app usar ele antes. E a gente dá um module.exports aqui e exporta o nosso router. Feito isso, a gente vai lá no app e colocar a nossa base da rota, que é para a gente não ter que ficar repetindo aqui e digitando a base aqui. Então a gente vai rotear para o app utilizar. Então vamos lá no app, a gente vem aqui, importa, vamos definir como clube router, require, clube routes, ele já puxou aqui para mim, o arquivo. Aí aqui, no lugar desse app.get, eu vou deixar até ele comentadinho aqui, a gente vai pedir o app para usar a nossa base de rota, que vai ser clube, e colocar o nosso clube router aqui, que é para o app escutar todas as rotas que a gente definiu aqui dentro. E cadê? Aqui dentro do nosso router. Então, todos os métodos e rotas que a gente fizer aqui, o app já está escutando do lado de lá. Quando nós definimos esse roteamento aqui dentro do app e colocamos uma base de endpoint, todas as vezes que eu utilizar, deixa eu fechar esse connection aqui, esse request e esse serve. Toda vez que eu utilizar aqui o barra, o Express entende que eu estou dizendo, ó, a barra refere-se ao barra clube, que é a base da nossa rota. Ah, vamos supor, igual a gente vai fazer mais adiante. Ah, eu quero buscar alguém por ID, receber o ID via parâmetro. Eu simplesmente ponho o ID aqui, ó. Ele vai usar a nossa base, que é o barra clube, barra ID. Ele vai complementar ela. Beleza? Aí não precisa ficar repetindo o barra clube aqui dessa forma que a gente está fazendo. Vamos remover esses dois pontos ID, que não é a questão que a gente está querendo nesse momento. Então, para complementar aqui, eu vou colocar barra clube, que é a nossa base, barra partners, que são os sócios, que é o que a gente quer buscar aqui. Então, o nosso endpoint vai ficar barra clube e barra partners, que são os sócios que a gente quer recuperar agora. Então, depois da rota feita, eu vou deixar por enquanto esse objeto vazio aqui, que a gente ainda não construiu a controller, e vou lá para a controller para a gente começar a fazer ela, beleza? Então aqui a gente dá um const get então, partners. Ele vai ser uma função assíncrona. Ele vai receber por parâmetro aqui o rec e o res. E tem o escopo dele aqui. Aqui ele não está sendo utilizado. Eu vou dar um module exports aqui. Eu vou exportar como objeto, porque nós vamos ter outras funções aqui dentro. Então, por enquanto, já vou até deixar essa estruturazinha aqui pronta para a gente inserir outras exportações. Beleza. Então, vamos começar aqui. Const, eu vou colocar aqui service por enquanto. Nós ainda não construímos a nossa service, mas quando ela estiver pronta, vai ficar, por exemplo, vou deixar tudo minúsculo, ficar mais fácil. Lá na service nós vamos criar uma função também, get all partners, que vai trazer todo mundo. Então, ponto e vírgula. Beleza. Já está aqui. Trazendo isso, a gente vai dar um retorno no nosso res, o status de sucesso, trazendo todo mundo, ponto .json. E aí, dentro desse JSON, o que a gente buscou? Que nesse caso aqui vai ser o nosso service.
Eu vou trocar esse service porque ele já reclamou aqui o lint, ó. Então a gente vai colocar aqui all partners, que seriam todos os sócios que a gente tá buscando. E ele vai ser o retorno que o usuário vai receber lá na requisição no Thundercloud. Aqui o lint já está reclamando que o service não está definido, realmente não está definido. Antes a gente vai vir aqui no nosso index, dentro do controller, que vai ser o nosso barrel, onde nós vamos reunir todas as importações e exportar para aqui. Para que quando eu for utilizar esses arquivos, essas funções, esses métodos em outro lugar, eu não precise identificar o arquivo de qual arquivo eu estou puxando elas. Se eu colocar barra controller e tiver um barrel construído, como é o que a gente vai fazer agora, ele já vai nele e busca o que a gente está querendo utilizar lá, beleza? Então aqui nós vamos colocar um const get all partners require, dá um ponto barra, e ele vem do nosso clube controller, já está aqui, e dá um module.exports aqui e get all partners. Perfeito, pessoal. A importação foi feita. Só que repara numa coisa, tá branquinho. Isso não era para estar branquinho. Por quê? Porque é uma função. Nesse estilo que eu uso aqui no VS Code, ele deixa as funções verdes. Então lá era para ele estar verde. Aqui eu exporto verdinho, mas está branco. Aí eu paro e penso, uai, tem algo errado. Quando você vem aqui no controller, onde você está exportando, você repara a estrutura que ele está sendo exportado. Ele está dentro de um objeto. Então, para eu poder usar ele lá do outro lado, eu preciso desestruturar aqui na importação. Viu? Ó, a cor mudou, ficou verde. Agora sim, agora ele conseguiu identificar e importou e exportou a função da forma correta. Agora nós vamos na nossa service para a gente poder criar a nossa função de serviço que vai recuperar para nós todos os sócios, beleza? A mesma ideia, ó. Get all partners, assim, e beleza. Aí aqui nós vamos colocar o all partners também. Aí de onde que a gente vai executar? De quem a gente vai chamar para poder trazer todos os sócios para nós? A nossa função lá dentro da model. Ela ainda não está construída, então nós vamos fazer da mesma forma. Model.getAllPartners, executar. E aí, aqui nós vamos construir um retorno padrão, uma forma padrão de identificar o que está acontecendo, o tipo da resposta que a service vai mandar para controller, para a gente padronizar em todas as funções que a gente fizer para baixo. O modelo de retorno que a gente vai construir aqui vai ser o seguinte. Vou até deixar ele comentado aqui para ficar mais fácil da gente, se a gente precisar voltar, visualizar e tudo mais. Nós vamos ter três chaves dentro deles. Uma chave vai ser o type, outra chave message, que vai ser a que vai conter o retorno, os dados, o que ele precisa para controller exibir para o usuário, e uma outra que chama status, que é o status da requisição que está acontecendo ali. Qual que é o status do que está rolando, beleza? Então aqui a gente vai receber, vamos supor, 200. Esse message aqui ficaria o all partners, e o type, por exemplo, poderia ser null. Esse type eu gosto de usar ele para poder informar quando é um caso de erro. Por quê? Porque eu coloco uma string erro ali. Aí ele vai existir e eu consigo fazer uma validação dentro da controller. Mas vai ficar mais fácil de entender quando a gente fazer um caso certinho. Esse objeto aqui, por exemplo, esse retorno, já é o nosso caso de sucesso. O que eu vou fazer? Retorno, objeto, all partners. Eita, tá trocado aqui, por isso que ele não identificou. All partners, model, beleza. Certinho. Aí qual que é a ideia? Mobile, exports, objeto, get all, vírgula, tá aqui. A gente vai no nosso Gradle também, que a gente vai ter dentro de cada diretório. A gente dá um const aqui, desestrutura, não esqueçam, require, ponto barra, ele vem aqui do nosso clube service. Quem que a gente vai tirar dali? O get all. Vem cá, copia, cola ele ali e já temos. Aqui a gente vai dar um módulo exports e mesma ideia, objeto, porque ele vai receber outras funções aqui para a gente exportar. Deixa eu fechar esse controller aqui. Essas rotas também nós não estamos utilizando para ficar mais fácil da gente manipular os arquivos aqui. Beleza. Nosso barrel está construído, então vamos para fazer a nossa model agora. A gente vai no nosso arquivo de model, clube model, e vamos começar.
Então aqui nós vamos criar o mesmo nome. Eu gosto de sempre colocar o mesmo partners, o mesmo nome, pessoal, tanto na controller, na service e na model, porque fica mais fácil de eu me localizar e identificar aonde que eu tô mexendo, em qual função. Se der algum problema nessa get all, eu vou lá na get all da service, na da controller e por aí vai. Acho mais fácil de manipular isso aqui. Então, módulo exports também, seguindo a mesma ideia, porque nós vamos ter outras funções. Agora entra a mágica. É aqui que a gente vai buscar no banco de dados todos os nossos sócios, que essa camada model é responsável por fazer essa conexão com o banco de dados. Beleza? Para a gente conseguir fazer as queries e buscar no banco de dados de fato, a gente vai ter que importar o nosso connection, que a gente criou aqui, essa conexão do Pope, lá dentro da nossa model agora. Então a gente vem aqui, dá um const, a gente pode colocar ele como connection mesmo, require, ponto barra, não, ponto barra, db barra connection. Ó, beleza. Então, quando a gente usar agora o connection, que a gente vai usar um método dele, que é o execute, é onde a gente precisa passar a nossa query dentro, a gente já tem acesso a ele. Só que a nossa conexão, a busca no banco de dados, ela é assíncrona. Ou seja, essa função nossa da model precisa ser assíncrona também. Para quê? Para a gente informar para o nosso código quando executar a query, que a gente vai aguardar o resultado chegar para a gente continuar a execução com o await, beleza? Então vamos lá. A gente vai dar um result igual, vou colocar um await para informar, ó, eu quero que aguarda o resultado dessa execução aqui. Não continua o código enquanto ele não chega. Então a gente chama o nosso connection, ó, ele tem um método execute, que ele pode receber dois parâmetros. Um é obrigatório, que é a query. O segundo é opcional, quando se fizer necessário, que é, por exemplo, para buscar uma pessoa por ID específico, que é a nossa próxima rota, eu vou fazer para vocês entenderem, vai ficar mais nítido. Mas o obrigatório tá até aqui, ó, tá vendo? Na descriçãozinha. SQL espera uma string, que seria aquela query, select, asterisco from e o seu banco de dados. Mas o parâmetro obrigatório é a query do SQL. Deixa eu até apagar esse aqui e dar de novo aqui, ó. Tá vendo? Ele já aparece ali para nós. Ó. Ele espera uma query SQL em formato de uma string. Antes da gente continuar a execução da model, pessoal, e fazer as nossas queries, a gente precisa criar as nossas tabelas no banco de dados. O banco de dados foi criado quando nós rodamos o nosso Docker Compose. Ele criou um banco de dados aqui, ó, Summer Club, só que ele não tem tabelas e não foi populado ainda, que é o que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai utilizar aqui, para poder visualizar o banco, uma interface de uma extensão no próprio VS Code. Eu deixei ela aberta aqui, ó. Ela chama MySQL. A gente consegue conectar no nosso banco e verificar as tabelas que existem, os dados, fazer uma atualização por uma interface bem bacana e sem sair do VS Code. Então, se você ainda não conhece, eu te recomendo. Para utilizar ela, a gente vem aqui em Create Connection. Ela vai aparecer, tem como conectar em vários tipos de banco. No nosso caso é o MySQL, ele já está aqui o host, a porta nossa aqui 3006, que é a que a gente mapeou lá no Docker Compose. O nosso password é o root, que a gente definiu aqui dentro do connection, que está aqui, e está aqui dentro do nosso Docker Compose também. MySQL root password. É esses dados que a gente usa para conectar aqui. Feito isso, ó, o username root, aqui mantém, que é o localhost, e clique em connection. Conexão sucedida. Boa? Então já conectou. Nosso banco de dados está aqui, ó, Summer Club, que ele criou, só que agora ele não tem tabela. Não existe tabela. É o que a gente vai fazer agora. Criar as nossas tabelas e popular elas. Então nós já conseguimos conectar aqui no nosso banco. Ele está aqui, só que não tem nenhuma tabela. Para poder criar a tabela e popular, tem um script SQL nos arquivos, que é esse aqui, ó. Ele vai dropar, ou seja, ele vai apagar o banco se ele existir, vai criar o banco, vai usar ele para poder fazer a execução das queries demais aqui. A gente vai excluir a tabela partners, caso ela exista, para a gente criar ela de novo. Ela tem os campos ID, name, age, matrícula, e-mail, se é um sócio frequente ou não. E a primary key dessa tabela é o ID do sócio. E aqui a gente está inserindo, adicionando os valores na tabela. Tem alguns valores aqui ilustrativos para a gente poder fazer as nossas queries e tudo mais. E beleza, aí para a gente rodar esse arquivo aqui,
essa extensão que eu recomendei para vocês, que fez a conexão aqui no banco, ela tem isso aqui, ó. Por exemplo, eu consigo clicar em cima de uma query, o execute, ó. Ela criou para mim já, ó. Ah, eu quero rodar todas. Eu posso selecionar um arquivo e dar um Ctrl Enter. Ele já rodou, já criou para nós e a gente pode conferir aqui, ó. Já apareceu a nossa tabela Partners aqui, ó, e com os dados que a gente inseriu. Aqui eu consigo editar um valor, consigo apagar, consigo criar uma nova linha e tudo mais. Essa interface ela é bem bacana e é dentro aqui do VS Code, facilita bastante. A tabela já foi criada, já foi populada, então a gente pode continuar a nossa execução aqui. A query, a gente coloca uma query bruta de SQL mesmo, digamos assim. A gente vai dar um select aqui, asterisco, from, de onde que a gente vai puxar? Da nossa tabela partners. Só que a gente pode colocar o nosso banco aqui, ó. Summer, Club, eita, Summer Club, ponto partners. Beleza. Esse select from Summer Club Partners aqui vai trazer todos os sócios para nós. Ah, Vitor, mas será que vai funcionar? A query está certa? O que que a gente pode fazer? Copiar nossa query, vir aqui em query, tá vendo que ele tem uma abazinha aqui? Criar uma query nova e executar essa query aqui, ó. Aí dá um execute. Olha quem que veio. Veio todos os sócios. A nossa query está certinho e está funcionando. Ah, Vitor, mas funciona sem esse Summer Club aqui, sem o nome do banco de dados? Funciona, funciona também. A gente pode até testar ali na query. Vamos limpar esse resultado aqui e vamos executar a nossa query sem o nosso banco de dados. Execute. Por quê? Tá aqui, ó, trouxe todo mundo. Ah, mas por que que tá funcionando? Porque dentro desse script nosso aqui, ó, tem um use. Tá vendo? Ó? Use Summer Club. Se esse use não existisse, a gente precisaria informar de qual banco de dados que a gente quer que ele executa a query daquela tabela específica. Então, beleza, vamos fechar aqui e voltar para a nossa model. Então, nós já temos o resultado. E aí, tem uma questão. Eu vou até colocar um console.log aqui nesse result, para a gente ver o que, que vem nesse result, para a gente ver como a gente vai tratar e lidar com os dados que esse execute traz para nós. A nossa model aqui está pronta. A gente tem um console, ainda não está retornando nada, porque nós vamos testar. Ela já está sendo exportada aqui. A gente vai importar ela aqui dentro do nosso barrel da model para a gente poder conseguir exportar ele e usar lá do outro lado. Model exports, objeto, mesma coisa. Vem aqui, copia o get all, desestrutura, passa ele e já temos o nosso barrel com o get all configurado da maneira correta. Beleza, então agora a gente vai vir na nossa service. Tá vendo que ele ainda não foi definido? Porque a gente ainda não importou aqui. Então a gente vem, cria a nossa constante model e dá um require nela. Ponto, barra, beleza. Repara aqui, ó, que a gente tem o controllers, DB, middlers e models. Como nós temos um barrel construído, eu não preciso colocar que eu estou puxando essa função dentro de clube model, por causa do barrel. Então, quando eu tenho um barrel, um index que importa e exporta todas as funções daquele diretório específico, eu posso só falar o diretório aqui na hora que eu for exportar. E aí, se a gente vier aqui e der um ponto, olha aqui quem que já apareceu para nós, o getAll, que é o que a gente está utilizando aqui. A gente pode até garantir certinho. Beleza. Então, agora nós vamos para controller. E na controller nós vamos fazer a mesma coisa. Controllers, clube, service não está definido. A gente vai dar um const service igual require ponto barra services. Beleza, agora ele já está definido. Se a gente vier aqui e der um ponto, ele já aparece para nós. E show de bola. Agora a gente precisa colocar lá na nossa rota esse nosso controller para ela utilizar ela no nosso getAll. Então a gente vem em Clubhouse. Mesma ideia. Lembra que a gente construiu o barrel aqui do controller? Aqui na rota, nós vamos utilizar aquele barrel ali. Controller, require, barra, controllers. Beleza. Aqui dentro de controller, eu tenho agora o nosso controller que vai recuperar todo mundo. Ele já está aqui e já está certinho. O que que a gente precisa fazer agora para a gente poder testar, para ver se está trazendo todo mundo e para a gente ver o console. Beleza? Então a gente vai entrar aqui no container do Docker, do Node.
e vai dar um npm run dev. Por quê? Porque o nosso servidor precisa estar online para a gente conseguir fazer a requisição. Ele está escutando aqui na porta 3001. A gente vai acessar o nosso Thunder Client aqui. 3 em 1. Qual que é a nossa base? Barra clube. E qual que é o que a gente está querendo? Os sócios, né? Então tem a rotinha partners aqui. Get e send. Beleza. Isso que a gente queria ver, o console. Ele já trouxe aqui para nós o caso de sucesso, aquele objeto lá da service. Mas é porque a gente ainda não determinou o que que a gente vai retornar. Mas, ó, vamos subir aqui. Ó, repara que ele tem um array do lado de fora. Aí dentro do array, na primeira posição, ele tem um array com sócios. E a segunda posição é o array de buffer, que são alguns números, algumas informações que neste momento não são necessárias para o nosso desenvolvimento aqui. Eu coloquei esse console log, pessoal, para a gente visualizar o que é. Para quê? Para a gente tratar os dados lá na model, para a gente desestruturar e retornar só esse array de dados aqui. Beleza? Então, o que que a gente precisa fazer? Eu estou dentro de um array, na primeira posição, eu tenho o array que eu quero. E o que que a gente faz? A gente tem um array do lado de fora, que na primeira posição dele é o array com os nossos dados. A gente vai desestruturar o array de fora. Por quê? Porque agora, em tese, quando eu der um console log no result, ele tem que trazer para mim só o array com os dados que eu quero. E esse array de buffer não existe mais. Porque a gente desestruturou os dados que a gente precisa. Vamos dar um clear aqui e vamos fazer a requisição novamente para a gente testar. Enviou e olha quem chegou para nós. O nosso array do console result com os nossos dados. Então, dessa forma, a gente consegue tratar os dados e enviar só o que a gente precisa de fato. Então, agora é hora de enviar isso de fato para a service para a gente conseguir visualizar os dados aqui dentro do nosso response. Vamos fechar um pouco de arquivo aqui, que eu acho que tem arquivo demais aberto. A gente vai precisar da model para a gente retornar. Aqui a gente vai retornar só um result direto. Aqui a gente pode fechar e agora nós vamos para a nossa service, que aqui está recebendo os dados ali do All Partners com o status e o tipo. Já temos um objeto aqui formado. Se a gente vier aqui no Thunder Client e dar um send, ele está mandando para nós o objeto. Por quê? Porque a gente não está usando aqui, ó. Então, nós já retornamos aqui na model o nosso result. Aqui na service já temos ela. E ele está sendo enviado aqui no message. Vamos fazer um teste. Tá vendo um message ainda com um objeto vazio. Não era para vir um message com objeto vazio. O que que a gente faz? Console.log all partners. E vamos entender por que que ele tá vindo um objeto vazio. Vamos fazer uma requisição, esperar o servidor iniciar de novo. Iniciou. Vamos fazer a requisição. Ó, beleza. Olha o nosso console. O que que aconteceu? Ó, uma promise pendente. É uma promessa que não foi resolvida quando a gente fez a requisição aqui. Por quê? O que está faltando aqui? Essa função precisa ser assíncrona. Por quê? Porque aqui na model ela é assíncrona e espera. Então aqui na service a gente precisa informar que a gente só quer que o nosso código continue a execução quando a promessa do get all partners da model for resolvida. Beleza? Então, em tese, agora, quando a gente vier aqui, é para vir todos os sócios dentro do nosso message. Olha aqui quem que veio no nosso console. Agora o all partners está vindo e imprimiu certinho. Bom, aqui no nosso controller veio um objeto vazio. Deixa eu mostrar para vocês por que que ele veio um objeto vazio. Aqui dentro do nosso controle, a gente está enviando o que retorna de lá. A gente ainda não está especificando aqueles dados da service que a gente está enviando de cá. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso desestruturar o type, o message e o status aqui na nossa controller desse service aqui. A gente coloca aqui, vai ser type, message e status. Beleza. Aqui no JSON, quem que vai? Vai ser o message. Aqui no status é quem? O nosso status. O type, nesse caso, ele é null. Então, eu não preciso dele nesse momento. Por quê? Porque eu não tenho um caso de erro. A gente vai usar o type quando a gente tiver um caso de erro. Para verificar se o type existe. Se existir, a gente vai lançar um erro. Beleza? Então, já desestruturamos o message, o status, e já estão mapeados aqui. Como a função de service, essa getAll, ela é assíncrona,
né, tem que aguardar o resultado ali, a gente vai precisar colocar um await aqui, para informar que eu só quero que o código continue a execução quando a promessa da service for resolvida. Então, em tese, agora, quando a gente vem aqui no Thunder Client e faz um send, é para ele trazer todos os sócios que tem no nosso banco de dados. E tcharam, olha quem está aqui. O nosso array, que a model retornou com todos os sócios. São 4 sócios. Se a gente vier aqui no nosso banco e consultar, 1, 2, 3, 4. Todo mundo e trouxe certinho. Então, para finalizar aqui, pessoal, essa rota está feita e foi concluída com sucesso. Então, vamos relembrar aqui o que nós fizemos. Nós construímos aqui dentro de routes a rota get barra club, que é a nossa base, e barra partners. Dentro dela nós temos um controller que recupera todos os sócios. Dentro do controller nós temos uma service que recupera todos os sócios. E dentro da service nós temos uma model que faz a conexão com o banco e puxa os dados que a gente está requisitando pela query aqui no execute. Beleza? Então, com isso, concluímos essa rota com sucesso. Então, agora nós vamos fazer a rota get por ID, para recuperar um sócio baseado no ID que nós vamos receber pelo parâmetro. Tem algumas alterações aqui, pessoal, dessa rota, referente a essa branch, que a gente vou subir elas aqui para a gente poder continuar. Bom, pessoal, já fiz aqui os commits, já fiz o push, já tá tudo certinho. O que que eu fiz? Eu criei os PRs já mergeei, e agora eu vou voltar para master para eu poder dar o pull, puxar as informações que foram adicionadas e criar a nossa próxima branch, que é a da rota por ID, a partir da master, beleza? Checkout, bem, beleza. Um git pull, então, git pull, já veio todo mundo aqui. As nossas alterações já estão todas nela. Fechar todos esses arquivos e aqui nós vamos criar a nossa rota do nosso formato, ó, get partner by ID, que é o que a gente vai fazer neste momento.